Olá! Já pararam para pensar num atleta que consegue arrancar a uma velocidade impressionante, mas que ao mesmo tempo tem a agilidade de um bailarino e a inteligência de um parceiro de trabalho? Pois é, esse é o quarto de milha americano. É uma das raças de cavalos mais icônicas do mundo e é sobre ele que vamos conversar hoje. E olha, essa fama toda não é à toa, não. É que ele tem uma combinação que é muito rara de se encontrar. A versatilidade para trabalhar com gado, um temperamento super dócil que faz dele um companheiro de confiança e uma aceleração que, bom, é o que define a raça. É essa mistura que faz dele um verdadeiro protagonista em tantos cenários diferentes. Seja como uma estrela nas pistas de corrida, um parceiro de confiança lá na fazenda ou um atleta de elite nos esportes western, o quarto de milha é, sem dúvida, uma lenda americana. E para a gente entender como ele se tornou tão icônico, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá nas origens dele. A história dessa raça nos leva lá para as colônias inglesas da América do Norte, por volta do século XVII. E o mais interessante é que esse cavalo não surgiu por acaso. Ele foi desenvolvido com um propósito muito, mas muito específico: velocidade pura. O nome dele já entrega tudo, né? O quarto de milha nasceu para ser o melhor nas corridas curtas e intensas, que eram super populares nas ruas das vilas coloniais daquela época. Ele era, simplesmente, o rei indiscutível dessa distância. E só para a gente ter uma ideia mais concreta, um quarto de milha equivale a mais ou menos 400 metros. Era nesse trecho que a aceleração explosiva dele o tornava imbatível, e isso definiu a raça desde o comecinho. Mas o mais fascinante é que esse cavalo não foi um golpe de sorte da natureza. Pelo contrário, ele foi o resultado de uma, vamos chamar de receita genética, que foi cuidadosamente planeada, combinando o melhor de várias raças para criar um animal superior. E cada ingrediente dessa mistura foi essencial, sabe? O puro sangue inglês trouxe a velocidade e a potência. Os cavalos ibéricos de origem espanhola adicionaram agilidade e muita coragem. E aí, para completar, os Mustangs americanos, que já eram super adaptados ao terreno selvagem, deram a ele uma rusticidade e uma resistência incríveis. O resultado? A combinação perfeita de um cavalo forte, rápido e muito inteligente. E é bem legal lembrar disso, né? Os próprios Mustangs descendem de cavalos ibéricos que se tornaram selvagens. Essa adaptação toda ao ambiente americano deu ao quarto de milha uma resistência e um instinto natural que viraram marcas registradas da raça. E aí, conforme a pecuária foi se expandindo pelos Estados Unidos, as qualidades do quarto de milha foram colocadas à prova. A sua agilidade, a sua inteligência e a sua velocidade fizeram dele o cavalo perfeito para o trabalho com o gado, e isso acabou moldando a evolução dele. Então fica a pergunta: como é que um cavalo de trabalho, um cavalo de fazenda, se transformou numa superestrela do esporte? A resposta, na verdade, está na própria natureza do trabalho dele. Aquela capacidade de arrancar, parar e virar em frações de segundo para controlar o gado era exatamente o conjunto de habilidades que ele precisava para dominar nas arenas de competição. A transição foi super natural. Hoje, o quarto de milha domina uma gama impressionante de esportes western, seja na velocidade explosiva dos 3 tambores, na precisão das manobras de rédeas ou na inteligência incrível que ele demonstra na apartação para separar um boi do rebanho. A versatilidade dele é simplesmente incomparável. Mas afinal, o que faz desse cavalo um campeão? A resposta está no projeto dele, tanto físico quanto mental. A morfologia dele não é para exibição, é uma máquina de performance perfeitamente afinada, construída para potência e equilíbrio. A chave do sucesso dele está justamente na combinação do físico com a mente. O corpo compacto, super musculoso, com aquele peito largo e posteriores poderosos, garante a sua famosa aceleração. Mas é a cabeça dele que o distingue. É dócil, inteligente e tem o famoso cow sense, aquele instinto natural para antecipar os movimentos do gado. É a união perfeita de força e cérebro. E além de toda essa performance, a raça é visualmente bem diversa, sendo reconhecida em quase todas as pelagens sólidas. As mais comuns que a gente vê por aí são o alazão, o baio, o palomino, mas a variedade é realmente imensa.
No fundo, o legado do quarto de milha é exatamente esse. Ele não é apenas um cavalo, ele é o resultado final de séculos de seleção, gerações de criação focadas em funcionalidade, em força e em inteligência. Cada característica foi aprimorada com um propósito claro. E quando olhamos para essa história riquíssima e por seu domínio hoje em dia, fica uma questão no ar. Será que o quarto de milha é só um símbolo do Velho Oeste, do passado? Ou será que as suas qualidades, adaptabilidade, inteligência, versatilidade, fazem dele o cavalo perfeitamente equipado para o futuro? A resposta parece estar na sua contínua relevância, tanto no trabalho quanto no esporte.